Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Irmão e irmã da Igreja Batista em Ceilândia Centro, estimado ouvinte, estimada ouvinte, que também acessará este arquivo virtual. Transmito a todos saudações em nome do Deus Triuno. Graça, paz e misericórdia da parte desse Deus que nos ama, que nos tem grande amor manifesto na pessoa de Cristo Jesus, com a confirmação do selo do Espírito Santo. Queremos apresentar mais este arquivo virtual a todos os membros congregados da Igreja Batista em Ceilândia Centro, que tem o seu templo localizado ali na QNM 18, Conjunto B, lote 17, pois este arquivo a oportunidade de, em nossas casas, valendo-nos desse arquivo, adorarmos a Deus, cultuarmos a Deus, glorificarmos o nome do nosso Deus. A saudade que tem aumentado só nos faz lembrar a importância de estarmos juntos, reunidos no santo ajuntamento, na congregação, ali no nosso templo. Temos orado e pedido a Deus que nos dê a graça, a sabedoria, o discernimento para sabermos remir esse tempo e que também nos permita ver com alegria o passar rápido desse período para nos reunirmos novamente. Então, logo esse momento aconteça, queremos celebrar juntos a ceia do Senhor, que é um momento para nós muito precioso de testemunho do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós, de proclamação do Evangelho da graça de Deus, que se apresenta de maneira preciosa na pessoa bendita de Jesus, que por nós se entregou. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos falar com Deus em oração.
Ó Deus eterno, te apresentamos, Pai, nos apresentamos ao Senhor e te apresentamos também este material virtual como uma ferramenta para que o teu povo, dele se valendo, possa apresentar ao Senhor culto, possa exaltar o Senhor. Aquelas pessoas, Senhor, a quem este arquivo chegar por tua graça, por tua provisão e providência, abençoa também, para que assim entendam e assim também cultuem ao Senhor em espírito e em verdade, como o Senhor deseja de nós. Oramos pedindo estas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queremos, meus irmãos e irmãs, lembrar as atividades da Igreja Batista em Ceilândia Centro, sempre fazendo com a lembrança do tema da nossa Convenção Batista Brasileira para esse ano de 2020. E o tema é Celebrando a Glória do Reino de Deus. A divisa encontra-se na parte B do verso 15 do texto de Apocalipse, capítulo 11. E diz assim: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Nós temos nos reunido em algumas atividades virtuais, temos nos valido de ferramentas virtuais para nossas reuniões. Então, os nossos cultos nas quartas-feiras, também aos domingos de manhã, domingo à noite, têm sido transmitidos também por meio de arquivos virtuais como este que está chegando até você, e nós temos nos valido dessas ferramentas para assim nos mantermos em boa comunicação, nos mantermos lembrando da importância de que nós somos uma família, um corpo vivo de Cristo, a igreja local, Igreja Batista em Ceilândia Centro. Queremos também relembrar que as aulas da Escola Bíblica estão sendo também ministradas e transmitidas no conjunto do arquivo virtual do domingo pela manhã. E outros grupos têm se valido também de ferramentas de mídia para fazerem videoconferências, se comunicarem, isso é muito importante. Também o Coral Adoração tem feito ensaios valendo-se de ferramentas de videoconferência. Você pode nos ajudar na preparação desses arquivos, enviando fotos, pequenos vídeos, alguma mensagem que você queira, e a gente vai, com todo o cuidado da nossa equipe de multimídia, todo o carinho, vamos alocar essa mensagem, essa informação, este vídeo, de maneira que assim também a nossa comunhão, a alegria de vermos uns aos outros, de sabermos como estamos, possa se fortalecer. Temos lembrado que esse período de confinamento, de isolamento social, é um período também oportuno para estarmos nos dedicando mais à família, a fazeres do lar, mais diálogo, mais cuidado uns dos outros, também para cuidarmos de nós como povo de Deus, domésticos da fé. Se você sabe de alguém que precisa de algo, por favor, fale conosco, para que possamos manifestar assim também, no aspecto da nossa comunhão, aquilo que pudermos fazer como expressão do nosso cuidado e do nosso amor que temos uns pelos outros, porque somos irmãos e irmãs, somos família do nosso Deus. Também esse é um período para aproveitarmos arquivos que estão sendo disponibilizados lá no nosso grupo de WhatsApp, para as devocionais pessoais, aquelas que são apresentadas pelo nosso irmão Davi Rodrigues, sempre, diariamente, ele coloca lá com carinho as devocionais de alegria inabalável. O Davi Aires também tem postado com muito carinho, diariamente, ordens para o culto doméstico, e você então e eu podemos nos valer disso tudo para juntos fortalecermos a nossa devoção a Deus, fortalecermos o nosso aprendizado do Senhor, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outros arquivos também têm sido disponibilizados ali, outras informações muito oportunas, muito preciosas, válidas, portanto, para conferirmos e assim sermos acrescidos da graça do Senhor. Nossa igreja continua com os seus compromissos financeiros, ela continua marchando e contando com a participação de todos os irmãos e irmãs. Todos nós com o compromisso que temos de regularmente participarmos financeiramente na obra do Senhor Jesus Cristo. Nossos
Dados bancários são sempre informados. Você pode fazer por meio de transferência bancária, depósito bancário. Temos sempre lembrado, se alguém tiver alguma dificuldade, fale conosco, fale comigo por WhatsApp, com o nosso tesoureiro, e nós tentamos encontrar uma maneira de também receber a sua contribuição financeira. Por quê? Isso também porque nós temos um alvo. A igreja tem um alvo para esse primeiro semestre de 2020, e o nosso alvo é chegarmos a 50 contribuintes regularmente. No mês de janeiro nós tivemos 32, mês de fevereiro 43, mês de março 34. Estamos já verificando os números do mês de abril e logo oportunamente iremos compartilhar com os irmãos. Mas queremos incentivar a todos, a todas a participarem com regularidade financeira na obra do Senhor Jesus Cristo. O amor nos motiva a fazer isso. Nós respondemos toda a bondade de Deus com gratidão. Nossa fidelidade é a expressão da bondade de Deus e do compromisso que temos no fato de que Ele é fiel para conosco. Nós não damos ou entregamos contribuições financeiras ou devolvemos ao Senhor o que alguns de nós chamamos como dízimos e ofertas, e como vimos na mensagem do domingo passado, como as nossas contribuições, nós não entregamos ao Senhor desejando que Ele seja fiel para conosco. Deus é sempre fiel. Eu e você, por vezes, é que somos infiéis. Deus jamais deixará de ser fiel. Eis aí uma das coisas que Deus não pode: negar-se a si mesmo. Ele se mantém sempre fiel. Então, nós, ao entregarmos nossas contribuições financeiras, o fazemos desejando ser fiéis, assim como é fiel o nosso Deus. A generosidade alegra o nosso coração. Um coração generoso, um coração voluntário, espontâneo na contribuição, na obra de Jesus. Isso alegra, traz júbilo. A gente fica feliz por ver a igreja assumindo parcerias missionárias, ainda que com valores não tão significativos, mas a gente vê um envolvimento missionário, participando no projeto Cristolândia, parcerias missionárias, sustento de missionários, sustento da obra do Senhor, incentivo aos vocacionados, várias manifestações de condução dos valores, e a maneira como alocamos esses valores na obra do Senhor traz para o nosso coração júbilo, traz para o nosso coração alegria. Portanto, a generosidade é a nossa alegria. Vamos prosseguir acompanhando orações, acompanhando inspirações musicais, também ouvindo a bendita palavra do Senhor, valendo-nos desse arquivo virtual. E nós aqui mais uma vez louvamos a Deus e agradecemos a dedicação de todo o nosso Ministério do Culto, ali na área de atuação de multimídia. Vários irmãos têm se envolvido, participado, organizado arquivos. O Daniel Sardinha tem um carinho especial, uma dedicação muito grande. Francisco, Isa, Larissa e tantos outros. Você tem por vezes sido chamado para fazer uma oração, para fazer um recitativo bíblico. Isso mostra a nossa operação conjunta na obra do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Prossigamos, pois, neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado por mais um momento que o Senhor pode estar aqui nos abençoando, ó Pai, que podemos estar dedicando louvores e culto a Ti, ó Pai. Senhor, na oração de hoje eu quero te pedir, ó Pai, em especial pelos nossos pecados, ó Pai, que o Senhor esteja nos perdoando, ó Pai. A Sua palavra nos diz, Senhor, que quando confessarmos os nossos pecados e verdadeiramente de coração confessarmos, ó Pai, este pedido será atendido, Senhor. Que nossos pecados serão sarados, nossos pecados serão curados e esquecidos, Senhor. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai, por cada pensamento ímpio que temos, Senhor, por cada atitude ímpia que nós temos, ó Pai. Senhor, queremos também te pedir, ó Pai, neste momento tão complicado, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos estar em um momento em que podemos contemplar o Teu poder, Senhor. Que podemos estar contemplando, ó Pai, a Sua graça. Podemos estar, Senhor, nos dedicando totalmente a Ti, ó Pai. Esse momento
crise que o mundo está passando, Senhor, é um momento muito especial também para nós, que estamos nos aproximando de Ti, Senhor. Estamos sentindo cada vez mais o Seu agir sobre as nossas vidas, ó Pai. Estamos sentindo o Seu agir, Senhor, sobre o mundo, ó Pai. Sabemos que nada é por acaso na vida de nós, ó Pai. Sabemos que tudo vem da Sua vontade, Senhor, e sabemos que a Sua vontade é acima de todos, ó Pai. Senhor, queremos Te pedir, Senhor, e suplicar pela vida daqueles que estão desgarrados, ó Pai. Aquelas ovelhas que estão perdidas, Senhor. Queremos Te pedir também, ó Pai, pelas pessoas, ó Pai, que estão passando necessidade, Senhor. Por cada um que depende, ó Pai, de estar no seu trabalho, ó Pai, para arrumar a alimentação em casa, Senhor. Aqueles que trabalham informalmente, Senhor. Aquelas pessoas que estão aguardando a abertura do seu comércio, ó Pai. Que o Senhor esteja agindo sobre a vida delas, ó Pai. Nós temos visto muitos trabalhos de solidariedade, Senhor, com essas pessoas. Esteja abençoando aqueles também, Senhor, que estão cuidando dessas pessoas, ó Pai. Que possa estar crescendo cada vez mais esse tipo de trabalho, Senhor. Ó Pai, queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja também cuidando dessas pessoas, Senhor, na saúde delas, ó Pai. Esse momento tão delicado, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando da saúde de cada um de nós. Queremos Te suplicar, ó Pai, por saúde, Senhor. Queremos Te suplicar para que esse momento, ó Pai, seja um momento de aprendizado de cada um de nós, de crescimento, ó Pai, espiritual, de crescimento como pessoa também, Senhor, para cada um de nós, ó Pai. Esteja cuidando da vida de cada um de nós, Senhor. Por favor, ó Pai. Senhor, queremos Te pedir também pela nossa igreja, Pai, que o Senhor esteja cuidando da nossa igreja, de cada ministério de nossa igreja, Senhor, abençoando a cada um de nós, ó Pai, levantando líderes, ó Pai, neste momento, que possam ser verdadeiros líderes, ó Pai, e guiar o Teu povo, ó Pai, para o caminho certo, Senhor. Esteja cuidando de cada um, Senhor, abençoando a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, amém, ó Pai. Senhor, peço que nossas crianças tenham um futuro bom, longo, próspero e seguro, porque está em Suas mãos. Obrigada porque Teus pensamentos em relação a elas são de paz e porque deseja dar a elas esperança e um futuro. Que os caminhos de nossas crianças estejam sempre de acordo com a Tua vontade. Peço que nada as separe de Ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, lhe agradeço por mais um dia que Tu concedestes, Pai. Lhe agradeço pelo Senhor ser onipotente, onisciente, onipresente, Pai. Neste momento, quero colocar em Tua presença, Pai, que o Senhor abençoe nossas crianças, Senhor, para que cada vez elas aprendam a Tua palavra, Senhor. Neste momento, também quero lhe pedir que abençoe nossos adolescentes, para que o Senhor os guie no caminho certo, Senhor. Lhe peço perdão por todos os nossos pecados, em nome de Jesus, amém.
Recitativo bíblico. Tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura por todas as gerações. Isaías 37:16, Salmo 145:13. Ao Senhor meu Deus amor, que enviou seu Filho para me
Esse é o texto da palavra do Senhor para a nossa meditação na mensagem bíblica. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versos de 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 17, de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, diante do Senhor mais uma vez nos apresentamos, agradecendo por toda a tua boa dádiva para conosco, pelo dom perfeito manifesto em Cristo Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós ao longo de nossa história de vida. Neste período, Senhor, de pandemia, o Senhor tem posto a tua boa mão sobre nós, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos fortalecido e tem nos feito lembrar que quer na doença, quer na saúde, quer em meio às lágrimas de tristezas por vezes da partida de queridos, quer em meio a grandes realizações e alegrias, o Senhor está sempre conosco. O Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque nesse dia, Senhor, que o Senhor fez, o Senhor tem ministrado ao nosso coração a tua doce paz, a tua alegria, o teu amor, a disciplina do Senhor, a bênção da palavra do Senhor nos tem alimentado. Lendo mais uma vez esta palavra bendita, nós oramos ao Senhor. Continua a fazê-lo, ó Deus. Continua a ministrar ao nosso coração os princípios eternos, os princípios imutáveis da tua bendita palavra. Em nome de Jesus,
Para a glória de Jesus, nós assim oramos agradecidos. Amém. A Igreja Batista em Ceilândia Centro tem dedicado vários domingos para, nas mensagens, especialmente nos domingos à noite, pregarmos sobre o tema geral, Milagres de Jesus. Temos nos aproximado dos registros do Novo Testamento, que relatam cerca de 37 milagres realizados por Jesus, e tem nos sido abençoador pensarmos nesses textos, considerarmos o amor, a bondade, a compaixão, o poder, a autoridade do Senhor Jesus Cristo, como entre nós, ele, ungido pelo Espírito Santo, fez o bem e realizou coisas maravilhosas, mostrando que ele é o próprio Deus entre nós, que ele é Deus encarnado, é o Verbo vivo de Deus, como diz João em seu Evangelho, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e cuja glória foi vista como a do unigênito do Pai. Quando nós nos dedicamos a estudar nesta série que chamamos Milagres de Jesus, e nós então olhamos para cada um desses milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo, nós o fizemos destacando 2 propósitos, com uma consideração básica, importantíssima e fundamental, que Deus nada faz sem propósitos. Deus planeja, Deus executa tudo segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade, sempre com propósitos. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos os evangelhos, nós encontramos sempre propósitos de Deus, valores, princípios que transcendem até mesmo as narrativas das histórias bíblicas, e é por isso, certamente por isso, que a Bíblia é o livro válido para qualquer tempo, para qualquer idade, para qualquer geração. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pois bem, quando olhamos para os milagres realizados por Jesus, nós vemos propósitos, que Jesus realizou esses milagres com propósitos. E para nossa compreensão dos relatos bíblicos acerca dos milagres realizados por Jesus, nós destacamos esses propósitos em 2. Propósito específico ou propósitos específicos e propósitos didáticos. Os primeiros são aqueles que da leitura do texto a gente percebe de pronto. Qual é o propósito específico de Jesus neste texto de Lucas que lemos? O propósito específico foi a manifestação da glória do Deus triuno através do Filho, ungido pelo Espírito, glorificando ao Pai, atendendo a um pedido de misericórdia e curando de uma enfermidade incurável 10 homens, curando-os da lepra. Esse é o propósito específico da realização daquela atuação extraordinária, que é esse o sentido de milagre, é um fato, um acontecimento que extrapola aquilo que se entende, se conhece ser como natural. É, portanto, um fato sobrenatural, para além da compreensão natural. E essa realização de milagres comprova a divindade de Jesus. Sendo ele Deus, ele pode ir além das regras físicas e naturais que ele mesmo estabeleceu. Sendo ele Deus, ele pode desfazer coisas que para nós seres humanos são ditas impossíveis. Ele pode, para ele não há impossíveis. Deus, ele realiza sempre o que chamamos de impossível conforme a vontade dele. E quando nós então olhamos para esse milagre narrado aqui por Lucas, nesse capítulo 17, nós destacamos como propósito didático, ou como um dos propósitos didáticos, a importância da fé como veículo de salvação. A leitura da narrativa do milagre e a própria realização do milagre nos ensinam a importância da fé como meio, como instrumento, como veículo de salvação. Em mensagem anterior, nós dissemos que esta fé, meio, instrumento de salvação, ela é marcada pela confiança. Aqueles 10 homens confiaram na palavra de Jesus, até porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus para eles foi: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Outra marca da fé, veículo de salvação, é a obediência.
Aqueles homens obedeceram, mesmo contrariando a lógica. Eles olhavam para o seu corpo, para os seus corpos, e não viam a cura da lepra. Mas Jesus lhes disse: vão e mostrem-se ao sacerdote. Então eles confiaram na palavra de Jesus e obedeceram. A fé, veículo, instrumento de salvação, é a fé obediente. Outra característica que vimos na mensagem anterior é que a fé, instrumento de salvação, é uma fé de plenitude de gratidão. Uma fé plena de gratidão é uma fé que agradece. Aquele homem voltou pelo caminho para agradecer a Jesus. Hoje quero pensar ainda em mais uma marca, e se Deus nos permitir, em outra mensagem, quero pensar numa outra marca desta fé, veículo, instrumento de salvação. A marca de hoje, sobre a qual quero que você acompanhe comigo, é que a fé como veículo de salvação tem também a marca da adoração. Adoração é, pois, uma manifestação da fé como instrumento de salvação. A adoração é plena a fé é plena de adoração. A adoração é, pois, uma marca desta fé que produz, que leva à salvação. E aqui eu destaco mais uma vez o que falei na mensagem anterior. Por que estou dizendo a fé, veículo, instrumento, canal de salvação? Porque quando Jesus disse àquele leproso ou ex-leproso que voltou para agradecer: a tua fé te salvou, Jesus estava dizendo a ele que a tua fé em mim levou você à salvação. Em outras palavras, Jesus estava dizendo àquele homem: eu te salvei mediante, através da tua fé na minha pessoa. O Salvador é Jesus. A fé não salva. Pela graça somos salvos mediante, através, tendo a fé como um canal, como um veículo, mas a salvação, o Salvador é Jesus, a salvação vem dele. Então, a adoração é mais uma marca desta fé que é veículo, instrumento de salvação. Adoração é o propósito da existência de tudo e todos. A criação de tudo e todos aconteceu e por Deus tudo e todos foram criados para a adoração, para o louvor da glória dele mesmo, o próprio Deus. É o propósito da nossa existência, é o propósito pelo qual fomos concebidos, nascemos, existimos, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos por toda a eternidade salvos. O propósito é este: o louvor da glória de Deus, a adoração. Nós pregamos o evangelho a outras pessoas e falamos para estas outras pessoas que a existência delas só pode ser autenticada nesta terra, só pode ser consolidada, confirmada, plenamente satisfeita quando estas pessoas entenderem que nasceram e existem para o louvor da glória de Deus. E então, nós percebemos nesse texto que lemos que aquele ex-leproso, aquele homem improvável, porque ele era, até ter sido curado, um homem à margem da sociedade, da sua comunidade. Era um isolamento social quase que definitivo. Se não fosse curado, ele estaria para sempre à margem da sociedade. Ele era improvável porque ele era um estrangeiro. Ele era um samaritano. Mas aquele homem nos ensina que da boca de pessoas improváveis, em pessoas ou através de pessoas improváveis, Deus suscita a verdadeira adoração. Aquele homem nos traz este ensinamento. Um homem improvável, um samaritano, nos ensinando esta preciosa verdade da adoração como marca da fé salvadora ou da fé instrumento de salvação. E aqui eu quero destacar 3 aspectos importantes da adoração que aquele ex-leproso, aquele improvável samaritano apresentou, ou que a narrativa do texto de Lucas nos ensina, e que aquele homem também nos ensina aqui nesse texto que lemos. Primeiro, aquele ex-leproso nos ensina que a adoração como marca da fé, veículo de salvação, ela é uma adoração
reverente. Extraordinário olharmos para esse texto e vermos o que o texto diz, que aquele homem prostrou-se, verso 15, a parte A. Verso 15, a parte A, diz que ele prostrou-se diante do Senhor. O verso 15 diz que ele percebeu a sua cura, vendo que estava curado. Essa adoração reverente, ela é marcada por uma constatação da mudança que acontece em nós, né? Aquele homem estava a caminho, ainda enfermo, mas vendo que estava curado, percebeu a cura. Essa percepção é uma lembrança do contraste do antes com o agora. Antes de Jesus, enfermidade. Antes de Jesus, separação. Antes de Jesus, distanciamento social. Agora, com Jesus, você está curado. Pelas palavras de Jesus, cura. Pelas palavras de Jesus, conforme vimos no texto, prostrado. Agora, adoração, libertação, liberdade de verdade. O verso 15, a parte A, apenas corrigindo, diz que, em primeiro lugar, a adoração daquele homem foi reverente porque ele percebeu a sua cura, vendo que estava curado. É uma lembrança da transformação que o Senhor Jesus produz. Aquele homem adora de maneira reverente porque ele volta, diz o texto, percebendo que estava curado, voltou pelo seu caminho. E o voltar aqui nos faz lembrar algo importante da adoração, que é o arrependimento. O arrependimento é o mudar a direção da vida. Se estávamos indo na direção sul, mudarmos diametralmente para o norte, irmos na direção oposta. Estávamos indo na direção da nossa própria vontade, do nosso vaidoso e enganoso coração, mas quando o arrependimento de verdade alcança a nossa vida, a gente muda a direção, não mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Não mais os nossos descaminhos, mas o caminho de Deus. Aquela parábola contada por Jesus do pai de amor, que aquele filho pródigo caiu em si e disse: voltarei para a casa de meu pai. Irei ter com meu pai. É isso que é o arrependimento. É nós nos entristecermos por andarmos na direção da nossa vida e voltarmos no caminho contrário à direção, na direção de Jesus, não mais aquele que seguíamos. Então, a adoração daquele homem é uma adoração reverente, porque é a adoração que volta-se para Deus, que volta-se para Jesus. Não é a adoração que conduz que a adoração não é a minha própria vontade, o meu próprio desejo, mas é a adoração, porque eu me volto na direção de Deus, da sua palavra, na direção dos seus preceitos. A adoração por aquele homem apresentada foi uma adoração verdadeira, porque diz o texto, agora sim, verso 15, parte B, ele prostrou-se diante de Jesus. Que expressão maravilhosa é esta, que palavra preciosa é essa para explicar a adoração. Adorar é prostrar-se diante daquele que reconhecemos ser superior a nós. Aquele homem prostrou-se diante da pessoa, do poder, da supremacia poderosa de Jesus, da supremacia de bondade de Jesus, da supremacia de misericórdia de Jesus. Ele prostrou-se diante do supremo amor de Jesus. Adoração é prostrar-se reconhecendo que aquele que o Deus verdadeiro, que aquele que é o Deus verdadeiro em Cristo Jesus, merece receber de nós toda a reverência. É prostrar-se com o rosto em terra e dizer: Deus deve receber de minha pessoa honra, glória e louvor. A adoração, pois, então, como marca da fé, veículo de salvação, deve ser uma adoração reverente. Outro aspecto dessa adoração é que ela deve ser uma adoração exultante. O verso 15, a parte B, diz que aquele homem voltou com altos louvores, com o coração pleno de alegria, de exultação, diz a expressão grega, em megafonia, louvando a Deus.
Quem adora a Deus o adora com alegria, com exultação, por vezes até com símbolos altissonantes, com alta voz, com a voz firme e vigorosa, mesmo que talvez não seja um cantor extremamente afinado, com uma técnica de harmonia, mas está em perfeita harmonia, um coração em perfeita afinação com Deus e canta com disposição, canta com exultação, canta com alegria. Aquele homem nos ensina que a adoração deve ser exultante, deve ser plena de alegria, de júbilo. Ele voltou pelo caminho, como diz um amigo, alegre e retumbante, em alta voz, louvando a Deus. Essa é a adoração verdadeira da fé como veículo de salvação. Quem tem essa salvação verdadeira no coração, canta, exulta, louva a Deus com cânticos, com hinos, com canções de louvor, de adoração, de exultação, de glorificação ao nome do Senhor. Outra importante marca desta fé, veículo, instrumento de salvação, é que a adoração é feita à pessoa certa. O fenômeno do culto é perceptível em todas as culturas do mundo de hoje. Se formos na selva, na cidade, no campo, vamos encontrar pessoas buscando adorar, cultuar alguma divindade. Há pessoas que adoram elementos da criação, outros adoram criaturas, outros adoram valores ou algo que está dentro de si mesmo, princípios, enfim. O ser humano, na sua busca de culto, expressa a verdade de que tudo e todos foram criados para adorar a Deus. Nós, cristãos, dizemos que no coração de cada ser humano existe um vazio que só Deus pode preencher, somente o Senhor Jesus Cristo pode preencher. De fato, a existência do ser humano só pode ser confirmada, consolidada, autenticada no momento em que ele confirma a adoração como sendo a adoração à pessoa certa, como uma marca da fé que salva. Levítico capítulo 14, verso 2, a lei dizia que uma pessoa, um homem, uma mulher que, se percebendo curado, teria como responsabilidade, dever, ir mostrar-se ao sacerdote. É por isso que Jesus deu ordem para aqueles homens: vão mostrar-se ao sacerdote. Eles deveriam ir, aqueles homens deveriam ir para que o sacerdote analisasse o corpo de cada um deles e dissesse: de fato, se um dia foram leprosos, não são mais, estão curados. Só que aquele ex-leproso samaritano tinha diante de si, imagino eu, um grande dilema. Ele iria para onde? Para Jerusalém ou para Samaria? Havia uma rixa entre judeus e samaritanos. Imagine aquele homem indo para Jerusalém mostrar-se a um sacerdote judeu. Quando ele chegasse lá e dissesse: eu sou de Samaria, estou curado, preciso a comprovação. Possivelmente ele não seria recebido. Talvez restasse para ele ir para Samaria, procurar um sacerdote e dizer: a lei disse isso e eu estou curado, vem aqui e comprova a minha cura. Aquele homem não fez nenhuma coisa nem outra. Não foi para Jerusalém, não procurou um sacerdote judeu, nem foi para Samaria à procura de um sacerdote samaritano. Ele buscou o sacerdote certo. Ele foi aos pés do supremo sacerdote. No tempo de Jesus, um líder religioso ocupava o cargo chamado de sumo sacerdote. Mas aquele homem foi procurar o supra-sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele foi adorar a pessoa certa. Como eu disse, no fenômeno do culto nas diversas culturas do mundo, várias pessoas buscam adorar alvos, pessoas
elementos errados. A pessoa certa, alvo de nossa adoração, é Jesus Cristo. O texto diz que ele foi até Jesus, prostrou-se diante de Jesus com o rosto em terra diante de Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus é tudo em todos. Ele é a oferta aceitável a Deus. Eu e você, como pecadores, não poderíamos oferecer nossa vida para salvar sequer a nós mesmos, que dirá salvar tantas outras pessoas na humanidade. Nossos sacrifícios nada valem diante de Deus. Jesus é, pois, a oferta aceitável a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar. E então, a ovelha pura, perfeita, o cordeiro perfeito de Deus, recebeu em si os pecados que não eram deles, os meus pecados, a minha injustiça, a minha impiedade, a minha desobediência, a minha incredulidade, a minha perversidade foi lançada sobre Jesus. Ele é a oferta aceitável a Deus. Por meio desta oferta nós podemos nos achegar a Deus. Jesus é tudo em todos porque ele é a oferta, ele é o supremo, o suprassumo sacerdote, o superior sacerdote a quem podemos recorrer. O escritor aos Hebreus, falando da supremacia do sacerdócio de Cristo Jesus, traz algumas palavras preciosas para nós e quero que você preste atenção nelas. Hebreus capítulo 4, 14 a 16, a palavra do Senhor diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, um mega supremo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim aquele que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Que palavras preciosas estas! Aquele ex-leproso foi a pessoa certa, prostrou-se em adoração diante da pessoa certa, o único que ele poderia prostrar-se de verdade para uma adoração em espírito e em verdade. O Senhor Jesus Cristo, como disse o texto que li, o supremo sumo sacerdote, o mega superior sacerdote. Ainda o texto de Hebreus, capítulo 8, verso 1, diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade dos céus. Jesus é aquele que intermedia o nosso relacionamento com Deus. Ele é o mediador entre nós e Deus, e nesse quesito só há ele, Jesus. Nenhum pastor, nenhum sacerdote de qualquer religião, nenhum líder religioso pode fazer o que só Jesus pode. E, portanto, só ele devemos adorar, só diante dele devemos nos prostrar, só ele deve receber honra, glória e louvor, e pessoas prostradas com o rosto em terra, adorando, reconhecendo superior em bondade, em amor, em graça, misericórdia, em justiça, em verdade, supremo sacerdote Jesus. Ainda Hebreus capítulo 10, os versos 19 a 23, palavras preciosas sobre o sacerdócio superior de Jesus. Hebreus 10, 19, 23, a palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, tendo plena confiança, outra versão diz, tendo intrepidez, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, lavados, purificados
da má consciência, de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que fez a promessa, aquele que prometeu, é fiel. Que coisa preciosa, que aspecto maravilhoso este, não é mesmo? A fé como veículo de salvação é marcada por uma adoração à pessoa certa. Jesus Cristo, que é tudo em todos, que é oferta, que é o supremo, supra-sumo sacerdote. Portanto, ele é o alvo da nossa adoração. Somente a ele devemos adorar. Somente diante dele devemos nos prostrar. Se em sua experiência de vida humana te for dada a oportunidade de ver algum anjo, de ver algum ser que não faz parte dessa nossa experiência visível e sensorial, jamais se prostre diante dessa pessoa. Jamais se prostre diante de um anjo. Jamais se prostre diante de qualquer líder religioso. Jamais. Adoração somente a Jesus. Ele merece o prostrar-se, o cair com o rosto em terra e adoração sincera e verdadeira. Caminhando para o final desta mensagem, eu quero convidar você a ir a Jesus com esta fé plena de adoração. Prostrar-se com o rosto em terra diante dele, de maneira reverente diante dele, Jesus, com uma alegria exultante diante dele, Jesus. Quero lembrar a você, meu irmão, minha irmã, que quando nós cultuamos a Deus, nós não estamos indo lá para alegrar qualquer que seja o líder religioso, qualquer que seja o líder do ministério A ou B, o pastor X ou Y. Nós estamos indo lá para adorar Jesus. Então eu quero convidar você que me ouve, que talvez eventualmente ainda não teve essa experiência de salvação por meio da fé que adora a pessoa certa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vá a Jesus, como aqueles 10 homens foram. Clame por Jesus. Peça a Ele perdão pelos seus pecados, porque a adoração é prostrar o rosto em terra, voltando pelo caminho, prostrar o rosto em terra e dizer: perdoa-me pelos meus pecados. É tomar uma postura de arrependimento, como aquele homem fez, prostrou seu rosto no pó da terra e reconheceu a superioridade de Jesus. É pedir perdão pelos pecados. Longe de mim convencer você de qualquer pecado, mas em maior ou menor grau, todos nós somos pecadores. Em maior ou menor grau há em nós impiedades, iniquidades, incredulidades, injustiças, imoralidades, que só Jesus pode perdoar. Vá a Jesus. Ele é a pessoa certa para a sua adoração. Arrependa-se dos seus pecados. Receba Jesus como sendo o Senhor supremo, o sacerdote supremo, o mega sumo supremo sacerdote de toda a tua adoração. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aonde você está ao alcance dessa mensagem, feche seus olhos e abra o seu coração para Jesus e diga: Jesus, perdoa meus pecados. Vem ser o meu Senhor, vem ser o meu Salvador. Que Ele mesmo, Jesus, abençoe a mim e a você, assim entendermos, assim crermos, a Ele assim adorarmos e vivermos para sempre, para a glória dEle. Amém. Os sinais já se podem ver. Ele em breve virá. Pensem como eu estarei quando encontrar meu
Senhor. Os meus olhos verão seu olhar de amor. Como estarei quando enfim vier? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. Tantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor, que entregou sua vida aqui. Você pode entender o porquê, pra te dar liberdade, enfim, pra salvar teu viver. E como estarás quando enfim vier o fim? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá e prometeu e será fiel. Eu posso confiar, Ele voltará. Sobre as nuvens eu já posso ver. Eu reconheço o meu Mestre e seu olhar. E todo meu medo já passou. Quanta saudade eu senti. Agora sei que estou liberto. Estou liberto. Eu sei que virá. Eu posso esperar, meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. Ele virá. Eu posso esperar, meu Senhor, eu posso confiar. Ele voltará. Quero manifestar a você o desejo de que o Senhor dê a você uma semana abençoada, cheia da graça, da misericórdia, da direção dEle, da sabedoria dEle, do cuidado, da proteção, de livramentos dEle, de discernimento para saber o que, como e quando fazer a vontade dEle na sua vida, que você e eu possamos ser fiéis testemunhas do Senhor Jesus Cristo no decorrer desta semana. Vamos orar a Ele. Que a graça, pois, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do doce Espírito Santo sejam conosco, Igreja Batista em Ceilândia Centro, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje
e para todo sempre. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou